Você sabe o que é autoridade? Muita gente pensa que autoridade na verdade, o significado de autoridade é alguém que pode mandar, alguém que exerce poder sobre outra pessoa, certo? E isso pode vir por uma patente, isso pode vir por um cargo hierárquico, mas a verdadeira autoridade, a autoridade autêntica, ela tem que ser espontânea. Ela tem que ser uma pessoa que admira a outra pessoa e respeita por batalhas vencidas, por batalhas conquistadas daquela pessoa. Ou seja, eu quero ser como aquela pessoa, porque aquela pessoa ela já venceu tudo que eu tenho que passar para me tornar algo que eu quero. Essa é a verdadeira autoridade. Vou te dar um exemplo. Eu sou faixa preta de taekwondo, posso comprar faixa preta em qualquer lugar, colocar o dobo. Dobo é a roupa que se usa no taekwondo. E chegar na academia de dobo e faixa preta, sem ser. À primeira vista vão olhar, vão parar assim, a faixa preta e tal. Só que no primeiro chute que eu der, na primeira movimentação, no primeiro salto que eu der, um faixa branca já vai ver que eu não sou quem realmente eu estou mostrando ali. Eu não tenho autoridade sobre aquilo. E aí galera, beleza? 104º dia da nossa série, Renovando a Nossa Essência. O tema de hoje é autoridade. Está em Lucas 7. Vamos ouvir o mestre? Ora, quando ele acabou todos os seus discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era o quartel-general de Jesus, do ministério de Jesus. Era onde ele mais ficava. Ele fala que quando ele, Jesus, acaba com todos os seus discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. O centurião era um comandante de Roma. Ele comandava mais ou menos 100 homens. Era um homem importante no exército. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando eles junto de Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo: Ele é digno que lhe faça isso, porque ele ama a nossa nação, e nos edificou a sinagoga. O que está acontecendo aqui? O centurião, que era um homem do governo, que era um homem do Estado, ele manda pessoas da sinagoga, manda como se fossem presbíteros, pastores, para falar com Jesus, porque ele não se sente com autoridade para falar sobre aquilo. Ele não se sente digno para falar com Jesus. Até porque foi o exército romano, foi o imperador romano que manda matar Jesus. Na verdade, ele não mandou matar, mas ele teria poder de não matá-lo. Então, é um homem que está fora da sua jurisdição aqui. Eu estou falando no caso espiritual. O Estado, o Império Romano, nunca gostou do que Jesus fazia. Porque Jesus trazia aglomeração. Pessoas que se levantam, líderes que se levantam na população, eles ameaçam o Estado. Eles ameaçam o governo. O Império Romano já estava de olho em Jesus, já estava analisando todos os movimentos, já estava vendo o que estava acontecendo. Jesus não era querido, Jesus já estava em estado de alerta já com o Estado. E os anciãos chegam e falam que Jesus tinha que ajudá-lo, porque ele ama a nação e ele nos edificou a sinagoga. Ele ajudava na sinagoga, ele devia dar dinheiro, ele devia ajudar com a igreja, com a sinagoga, que era a igreja da época, né? Então Jesus foi com eles. E quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem eu considerei-me digno de ir a ti, mas dize-me uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sobre mim. E digo um, vai, e ele vai. E o outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. E retornando para casa, os que haviam sido enviados encontraram são o servo que estivera enfermo.
Presta atenção aqui que o centurião fala. Ele fala, não entra na minha casa, não entra debaixo do meu telhado, que eu não sou digno. Ele continua, mas diz-me uma palavra, uma só palavra ao meu servo, e eu sei que ele será curado. Olha o que o centurião fala para Jesus, e ele continua, porque eu também tenho autoridade, e quando eu falo para alguém, alguns dos meus servos ir, ele vai, e quando eu falo para ele fazer algo, ele faz, porque eu tenho autoridade sobre eles. E na hora que ele fala isso, ele está falando que ele está assumindo que Jesus, ele tem autoridade sobre o sobrenatural, que Jesus é realmente o Filho de Deus e ele pode todas as coisas. É isso que o centurião está dizendo. Ele está dizendo que da mesma forma que eu tenho autoridade sobre essas coisinhas aqui, eu sei que tu tens autoridade sobre os céus. Tu és o Deus, e com uma palavra apenas que tu disseres, eu sei que o meu servo será curado. E Jesus ouviu essas coisas e maravilhou-se dele. Imagina Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, se maravilhar com algo. Imagina Jesus olhar para você e ver a sua fé, e ver o seu coração e se maravilhar com você. Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se à multidão que o seguia, disse: digo-vos que eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. Tudo que Deus quer, tudo que Jesus quer é o nosso coração. Tudo que ele precisa é da nossa fé, é que a gente acredite, que a gente tenha fé. E que tudo que ele disse, tudo que ele fez, tudo que ele faz, a gente acredite, a gente tome para a nossa vida e a gente pegue Jesus como um mestre, que sejamos discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos. Em Lucas 4:18, o mestre fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr liberdade aos oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Aqui é Jesus revelando que o Espírito Santo estava sobre ele e todas as coisas que ele veio fazer nessa terra. Jesus veio para isso e nós temos que ser servos de Jesus, nós temos que seguir Jesus, ser discípulos de Jesus. É isso que temos que fazer. Temos que pregar o evangelho aos pobres. Temos que curar quebrantados de coração, pregar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos. O que a gente tem feito? Quanto a gente tem sido efetivo em servir a Deus, em ser parecido com Jesus, em ser discípulos de Jesus? Ele, quando morreu por nós, ele fala que ele precisa ir para que o Espírito Santo venha. E através do Espírito Santo, em nome dele, em nome de Jesus, nós faríamos coisas ainda maiores do que Jesus fez. Imagina as coisas que Jesus fez, as curas, os milagres. Ele diz que faríamos coisas maiores. Basta você crer e precisa tomar um passo de fé. É o que Jesus precisa, é o que Deus precisa de nós. Você está pronto? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilha com alguém. Esse é um dos meios, é uma das formas de você fazer algo. É uma das formas de você levar o evangelho. Tudo que a gente está falando é na palavra. É sobre o mestre, é sobre amor, é sobre ajudar as pessoas, transbordar na vida das pessoas. Faça algo. Fiquem com Deus e até a próxima.